Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que eu li esses tempos e eu amei. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas antes disso eu peço para que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Então, gente, esse livro eu fiquei apaixonada por ele. Essa é a capinha dele, eu li no meu Kindle, como vocês podem perceber. E ele vai falar de a história de uma estrela de Hollywood. Só que o que é que fez eu gostar tanto dele assim? A forma como vai tratar essa estrela de Hollywood. Não é aquela coisa que é maquiada, não é aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, que é intocável. Não, vai trazer essa Evelyn Hugo como uma mulher, como um ser humano, como uma pessoa palpável, que erra, que acerta, que tem paixões. Então é isso, só que o que é interessante é que vai tratar Hollywood na década de 50. E a partir disso vai retratar a vida toda de Evelyn Hugo em primeira pessoa e vai estar alternando entre a Evelyn Hugo e uma jornalista, que é a Monique, eu vou falar um pouco mais à frente. Então, como funciona? A Evelyn Hugo, ela tá perto de completar os seus 80 anos. Então, ela vai promover um bazar com os vestidos dela. Por que os vestidos dela? Mais à frente, a gente vai entender que, pelo fato de ela ser essa estrela de Hollywood, a forma como ela se vestia, como ela se comportava, refletia muito nas pessoas. Então, as pessoas admiravam demais os seus vestidos, aquilo que ela usava. Por isso, ela vai fazer esse bazar. O que é interessante é que Evelyn Hugo, ela é assim uma pessoa totalmente admirada por todos, como eu já falei. Ela é uma estrela. Então começa justamente por causa desse bazar, todas as revistas têm vontade de ter uma entrevista com ela. Por que tem vontade? Porque faz tempo que ela não aparece, faz tempo que ela não dá essa entrevista. Então todas querem disputar, tão tal que sai até uma nota em formato mesmo de jornal, a gente percebe, bem descontraído, pra falar que a Evelyn Hugo tá promovendo o bazar. Ela vai escolher uma revista. Será qual vai ser a revista? Só que o que impressiona é porque ela vai escolher uma revista que não é tão famosa. E o que vai impressionar mais ainda, ela escolhe uma pessoa específica, ela sabe com quem ela quer trabalhar, com quem ela quer dar essa entrevista, para quem, na verdade. E daí, a gente, enquanto leitor, já fica se questionando, mas por que uma pessoa específica? De cara, a Evelyn Hugo não diz logo por que ela escolheu uma pessoa específica. E entra em ação a Monique. A Monique é uma jornalista, ela não está em ascensão na sua carreira. O que ela ainda tá assim, meio cabisbaixa, porque ela não tá produzindo muito. Então ela não é tão reconhecida assim pela chefe dela. Tão tal que quando a Evelyn Hugo manda o seu agente, quem cuida lá das suas coisas, entrar em contato com a revista e dizer que quer a Monique, fica algo assim, por que a Monique? A chefe da Monique até fala, não, tem outra pessoa que é mais qualificada. E a Evelyn Hugo afirma, não, eu quero a Monique. Aí a chefe dela, da Monique, chama, Monique, tem alguma coisa que você tem com a Evelyn Hugo, conhece ela de algum lugar? Aí ela diz, não conheço. E por que ela quer justamente com você? Praticamente disse que você não é ninguém e ela quer uma entrevista com você. Ela disse, não sei, pois a gente vai descobrir. Vai lá e faz essa entrevista com ela. Chegando lá, a Monique também tá curiosa, já fica instigada. Por que eu? Eu não entendo, ela é uma estrela do cinema, uma estrela de Hollywood. Eu não sou nem tão interessada, não sou nem tão fã assim. Conheço, já vi o filme, mas não sou aquela fanática. Mas vou embarcar na aventura. Talvez seja uma forma de decolar, né, na sua carreira. O que acontece? Ela pega e vai se encontrar com a Evelyn. A Evelyn pega e coloca suas propostas. Diz que o motivo de ter chamado ela lá não é para dar uma entrevista, porque eu quero que você faça uma biografia minha autorizada para publicar depois da minha morte. Daí já é um baque para Monique, uma pessoa que dava parada, que não era bem conhecida pela sua editora, pela sua revista.
E ela fica se questionando justamente por que eu. Mas a Evelyn Hugo, ela não diz logo de cara por que é. Daí vai ser todo desenrolado a história. A gente vai entender. E o que a Evelyn propõe é que a Monique passe um diazinho pra casa dela pra ela dizer a história, o que aconteceu com ela. Evelyn Hugo decide se colocar, mostrar o seu verdadeiro eu. Então, a partir do momento que ela decide isso, ela quer que Monique escute para poder fazer uma biografia dela. Detalhe, quando ela morrer, quando a Evelyn Hugo morrer, o dinheiro dessa biografia, que com certeza vai dar milhões, vai ser todo para a Monique. O que faz todo mundo ficar instigado. Por que a Monique? Porque é uma pessoa específica. E aí vai desenrolar toda a situação, a gente descobre já praticamente no final do filme. Eu não vou dar... Do filme não, perdão, do livro. Eu não vou dar spoiler, que é pra vocês irem atrás do livro. O livro, ele tem 360 páginas, parece uma coisa assim desastrosa, enorme, mas não é. Gente, eu li o livro em 4 dias. 4 dias. Não porque eu não tenho o que fazer, é porque o livro é bom. A história é boa, faz com que a gente fique instigada a saber o que aconteceu, por que aconteceu, o que vai acontecer. Então a gente fica querendo ler mais, mais e mais. Então tal que no final a gente fica com gostinho assim de quero mais. Ah não, por que acabou? Eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre aquilo. Mas a história é muito interessante. O que é mais interessante ainda é porque trata de diversos assuntos, ainda mais na década de 50, em Hollywood, como as mulheres deviam se comportar, diversas coisas. Então, a Evelyn Hugo, ela parece praticamente como uma quebra de padrão. Vai tratar sobre homoafetividade, vai tratar sobre diversas coisas que naquela época ainda era um tabu, era algo que não era tão falado, era algo que não era explanado, era algo que devia ser acobertado. Então, a gente vai entender diversas coisas, como as estrelas de Hollywood atuam. A gente chega até a pensar assim, será que essas atrizes também, as atrizes aqui também não fazem a mesma coisa, que é em relação a estourar um boato antes de ter um trabalho da pessoa. E quando o trabalho é lançado, muitas pessoas ficam instigadas a ir assistir, a ir ver, justamente porque teve um boato antes. Evelyn Hugo, como eu já disse, era uma estrela de Hollywood. O que fez ela ser assim? E o livro vai tratar justamente a história dela. O que foi que ela fez, até onde ela teve que suportar. Tão tal que ela casa com 7 homens. E todos os 7 homens, o 7º marido dela, teve uma finalidade para que ela alcançasse, para que ela tivesse lugares maiores. Ela era uma menina pobre. A sua mãe tinha desejo de ser atriz. Como a mãe dela morreu, ela ainda muito nova, ela pega e traz esse desejo de atriz pra ela e vai realizar. Ela tem certeza daquilo que ela quer. Isso é o que chama a atenção. Apesar de ela saber da condição dela, onde ela se encontra, ela tem a certeza daquilo que ela quer. Ela diz, eu vou ser uma atriz de Hollywood, eu vou ser uma atriz de sucesso. Daí a gente vai entender quais barreiras que ela vai ultrapassar, aquilo que ela vai se sujeitar para conseguir ser essa atriz de Hollywood, para ser tão famosa, para ganhar Oscar. É por isso que ela propõe essa biografia com a Monique, justamente para ela contar a história dela. Ela teve que mudar a personalidade dela, o cabelo dela, quem ela era, inventar uma personagem para ser essa atriz de Hollywood. Ela faz outra história para ela não conta essa história de que ela era pobre, não. Ela faz uma história totalmente diferente para a mídia acreditar quem ela é, o que ela é. Então ela vai contar o verdadeiro eu dela, tudo que ela é. E é isso que chama a atenção. O que chama a atenção também é o fato dessa decisão dela, de ela gostar tanto, de ela querer ir em busca dessa paixão dela, que é atuar, que é ser atriz. Algo que também é interessante é o fato dessa visibilidade que é dada à mulher. O que é que chama mais atenção não é o fato do trabalho dela, de ela ter ganhado o Oscar, de ela ter começado desde cedo no cinema. Então tal que o livro é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. O que chama mais atenção é a vida pessoal dela, não o trabalho. Apesar de ela falar que faz um trabalho belíssimo, que todos admiram ela, mas o que mais sai nos jornais, em escândalos, que vai mostrar no decorrer do livro, é justamente o quê? Os 7 maridos dela. Então isso é até uma forma de a gente pensar e refletir enquanto mulher, aquilo que chama a atenção.
Aquilo que tem chamado a atenção é a vida pessoal dela, é o fato dela ter casado com 7 homens, não o trabalho dela, sendo que teria diversas outras coisas para ser abordadas na mídia naquela época. Mas pelo fato de ser a década de 50, de ter vários preconceitos, sempre estava no auge a vida íntima dela, a vida amorosa dela, tudo que estava em torno dela, não ela em si, não o trabalho dela, não aquilo que ela desenvolvia. Então, o que eu indico a vocês que vocês leiam. É uma história muito interessante, não vou dar mais spoiler. Algo que é bem interessante, que vai ficar aqui para vocês refletirem, irem atrás do livro, é pensar essa década de 50, o que reflete até hoje, o que modificou, é ir atrás do livro para entender um pouco mais, até para abrir os olhos de como é esse negócio de ser estrela de Hollywood, entender um pouco mais como é essa vida do cinema, que a gente acaba até mesmo pensando naquilo que a gente vê diariamente. E algo que a Monique pergunta no começo da entrevista dela, que vai perpetuar durante todo o enredo, a narrativa, é: quem você amou de verdade? Quem foi a pessoa, o marido que você amou de verdade? É basicamente essa pergunta. Não é assim igual tal qual eu tô falando, mas é basicamente isso. E a Evelyn Hugo vai explicar, em cada capítulo vai falar sobre o marido dela, e no fim a gente se surpreende ao saber quem foi que ela amou de verdade. Eu convido a você a descobrir e depois a vir me contar o que você achou da história, se você gostou e se descobriu quem foi que a Evelyn Hugo amou de verdade. Eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição para que vocês entre na Amazon, tem acesso ao valor do livro, tá por volta de R$35, R$36 por aí. Vou deixar o link e se você gostar, se identificar, pode procurar resenhas, outras coisas, sinopse, vai lá, procure e lê, porque é bastante legal, gente.